Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixar a coluna ereta, os ombros soltos, pescoço, o rosto suave, o tronco, as coxas, os joelhos, os quadris, toda a coluna vertebral, braços e mãos, pernas e pés. Vamos sentir a beleza do lado esguio do nosso corpo. Vamos sentir que temos um poder interno e que isso, só isso, nos liberta. Hoje vamos dar continuidade ao livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. Continuemos. Observar cuidadosamente, disse Saint-Germain, colocando a mão de encontro à rocha. Moveu-se vagarosamente uma seção triangular da pedra, descobrindo um lance de degraus descendentes. Descemos esses degraus por algum tempo e logo chegamos a uma cavidade no topo de um poço, tal como na mina de diamante. Notareis a ausência de britadores, continuou ele, pois tudo é feito dentro da própria mina. Nada é manipulado à superfície. Paramos ao nível de 120 metros, onde havia outra imensa cavidade. Nela se encontrava o maquinário completo para o beneficiamento do minério. Saint-Germain explicou-me a extrema simplicidade do processo empregado, que me parecia incrível, tão simples era. Continuamos a descida até o nível de 240 metros e vimos a mesma disposição da mina de diamante. Aqui novamente os túneis partiam de um ponto central como raios de uma roda. 3 compartimentos triangulares tinham sido construídos entre esses túneis e neles estava depositada a última produção da mina, justamente antes do seu fechamento. Encontravam-se aí vasos de metal branco, iguais aos das outras salas. Só tenho permissão para descrever o conteúdo de 3 deles. O primeiro recipiente continha pepitas de ouro de um antigo leito de rio, numa jazida situada no nível de 240 metros, na qual o cascalho tinha sido ligeiramente cimentado, conservando preso o ouro. Essa condição se aprofundava por cerca de 360 metros, era de imenso valor. O segundo vaso estava cheio de fios de ouro extraídos de um veio de quartzo branco na galeria ao nível de 120 metros. Um outro mais continha discos de ouro puro, pesando cada um 4 quilos. O lugar em que armazenavam todo o ouro, explicou Saint-Germain, era conhecido pelo nome de Sala dos Lingotes. Dessa mina foram guardados registros em duplicata, estando os originais no arquivo do retiro do Royal Teton e as duplicatas aqui. Voltamos à superfície. Uma vez mais, Saint-Germain selou a entrada da maneira por que já descrevi e, dirigindo-se a mim, novamente disse: meu filho, descobristes essas minas e, auxiliado por vossos colegas, promovestes a exploração delas, realizando esta perfeição. Fizestes também os registros relativos ao metal imperecível, como vos mostrei no Royal Teton. Os mestres ascensionados viram que o cataclisma de há 12 mil anos se aproximava. Sabendo que as minas não seriam muito afetadas,
preparam-nas e trancaram para uso numa época muito distante, na qual acabamos de entrar. Então, tudo assim é falado e nós vamos sabendo cada detalhe. Todos os detalhes. Uma riqueza imensa, imensa. E esse livro é um documentário. Só que tem que... Vamos suavizar nosso corpo. Vamos descontrair nossa mente, nosso coração. Abrir nossos canais para Deus. Fortalecer todo o nosso coração. Vamos suavizar cada vez mais todo o nosso ser. Vamos ver o livro Mistérios Desvelados, de Saint-Germain. Metal branco que estáis vendo, explicou Saint-Germain, constitui notabilíssima descoberta, porque é leve e mais duro que qualquer outro, inoxidável. Apenas podeis apresentar uma descrição fragmentária de todas essas maravilhas que são a prova física atualmente do elevado progresso alcançado por essa antiga civilização. Tais maravilhas existiram e estão agora. Em vosso meio, nunca sonhados até que esta revelação seja feita. Quando chegamos ao fim do túnel, ele me mostrou as sondas que haviam sido usadas naqueles dias distantes. Essas sondas, prosseguiu, expeliam uma chama tubular, branca, azulada, de cerca de 2,5 centímetros de diâmetro. Trabalhavam a uma velocidade espantosa, consumindo a rocha à medida que a perfuravam. Então, ele está descrevendo um lugar, para depois voltarmos à estação. Então, esse trabalho é um trabalho de luz e um trabalho de amor, realizado por Saint-Germain. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, manter a coluna ereta, soltar os braços, as mãos, as pernas, entrelaçar as mãos e encostar os polegares. Vamos ler agora o livro de Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Estamos na página 100. Na porta que defrontávamos em relevo, no próprio metal, estava a réplica da mão direita de um homem mais ou menos ao nível dos meus ombros, tendo uma semelhante chocante com a minha atual mão física. Colocai vossa mão sobre a de metal e apertai com força, disse Saint-Germain. Obedeci. Minha mão ajustou-se perfeitamente à outra. Apertei com toda a minha força. Lentamente a grande porta se abriu e ele continuou.
conservastes essa forma e esse tamanho de mão por muitas encarnações. Ela foi colocada na porta pelo governo em homenagem a vós, por ter descoberto a mina. Essa mão é um modelo da vossa, de há 14 mil anos. Entramos por essa porta e passamos através de um longo túnel cilíndrico, emergindo, afinal, dentro de uma grande cavidade. Aí, para maior espanto meu, encontrei ferramentas e maquinárias de várias espécies feitas de um metal branco, imperecível, em tão perfeito estado de conservação, como se tivessem sido construídas ontem. No centro da cavidade havia um poço. Nossos atuais engenheiros de Minas ficariam estupefatos diante da simplicidade e perfeição das atividades de mineração nessa época antiga. O mesmo método será trazido novamente ao uso aqui na América no século vindouro. Saint-Germain aproximou-se do poço, puxou uma alavanca, logo depois veio à superfície um elevador de formato peculiar. Entramos e ele acionou uma alavanca menor dentro dele. Assim que começamos a descer ao nível de 60 metros, chegamos a uma estação. Continuando a descer até o nível de 210 metros, paramos. Essa era a estação central, e daí saíam 5 túneis, como os raios de uma rocha. Eram todos perfeitamente cilíndricos, forrados do mesmo metal branco de que era feito o maquinário. Sua espessura e fortaleza eram tais que só o desmoronamento da própria montanha poderia esmagá-los. 2 deles encravavam-se nas paredes da montanha, numa extensão de mais de 600 metros. Na estação central estava uma máquina que governava todos os vagões. Então, ele está descrevendo o passeio que estava fazendo com aquela pessoa. Vamos continuar no próximo encontro. Que Saint-Germain nos envolva com seu fogo violeta, nos libertando, nos dando a consciência, fortalecendo todos os nossos corpos. Amém. Vamos relaxar o corpo, alinhar a coluna, soltar os ombros, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixar os pés separados, fechar os olhos. Vamos ouvir agora o livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Vamos continuar, então, o capítulo 4. Na vida em Poseidones, vivieis em uma bela casa com uma irmã, que é agora Lotus. Vós ambos tinhais alcançado e mantido estreito contato com a divina presença, de modo que Deus estava realmente em ação todo o tempo. Éreis um funcionário do Departamento de Minas e, devido a essa relação, inventastes e construístes uma aeronave maravilhosa. Nela viajastes muito sobre as montanhas. Um dia, quando imerso em profunda meditação, vos foi mostrado o local dessas minas, que mais tarde descobristes, abristes e transferistes para o governo. Com essa explicação, mostrar-vos-ei agora a prova do que descrevi, embora não haja atualmente nenhum traço dessas minas na superfície. Vinde, entraremos na própria mina. Deixando o Royal Teton, tinha eu perfeita consciência de atravessar rapidamente o espaço, até que chegamos a um certo ponto do Parque de Yellowstone. Descemos então e deparamos
com uma parede de rocha maciça. Percebeis alguma entrada? Perguntou Saint-Germain, voltando-se para mim. Não, mas sinto que está aqui, respondi apontando para um certo lugar na muralha de granito. Ele sorriu e, dirigindo-se ao ponto indicado, aí colocou a mão. No momento, encontramos-nos diante de uma porta de metal, não lacrada. Como vedes, explicou, temos métodos próprios de fechar hermeticamente qualquer passagem que desejemos proteger, e é impossível que alguém as encontre ou atravesse, a não ser que permitamos. A substância com que selamos hermeticamente lugares e coisas é retirada do universal. É mais dura que a própria rocha, ainda que exatamente igual na aparência. Dessa forma, estamos capacitados a proteger entradas de retiros de edifícios de cidades soterradas, minas e câmaras secretas da grande ascensionada fraternidade de luz, muitas das quais têm sido mantidas em perfeito estado de conservação por mais de 70 mil anos. Quando não temos mais necessidade de utilizar tais lugares e coisas, fazemos-nos voltar à substância universal. Vedes assim que todo poder se torna um servidor espontâneo. Saber bem essa questão do poder, de quem a si mesmo conquistou. Todas as forças do universo estão esperando nosso comando para usá-las, sempre que a serviço da sabedoria e do amor. Importante lembrar do poder. Continuaremos no nosso próximo encontro. Que a luz divina, que Saint-Germain nos inunde, nos proteja e abra nosso ser para o poder interno. Que o nosso poder seja despertado. Pedimos essa luz, que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixar a coluna ereta, os ombros soltos, pescoço, o rosto suave, o tronco, as coxas, os joelhos, quadris, toda a coluna vertebral, braços e mãos, pernas e pés. Vamos sentir a beleza do lado esguio do nosso corpo. Vamos sentir que temos um poder interno e que isso, só isso, nos liberta. Hoje vamos dar continuidade ao livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. Continuemos. Observar cuidadosamente, disse Saint-Germain, colocando a mão de encontro à rocha. Moveu-se vagarosamente uma seção triangular da pedra, descobrindo um lance de degraus descendentes. Descemos esses degraus por algum tempo e logo chegamos a uma cavidade no topo de um poço, tal como na mina de diamante. Notareis a ausência de britadores, continuou ele, pois tudo é feito dentro da própria mina. Nada é manipulado à superfície. Paramos ao nível de 120 metros, onde havia outra imensa cavidade. Nela se encontrava o maquinário completo para o beneficiamento do minério. Saint-Germain explicou-me a extrema simplicidade do processo empregado, que me parecia incrível, tão simples era. Continuamos a descida até o nível
de 240 metros e vimos a mesma disposição da mina de diamante. Aqui novamente os túneis partiam de um ponto central como raios de uma roda. 3 compartimentos triangulares tinham sido construídos entre esses túneis e neles estava depositada a última produção da mina, justamente antes do seu fechamento. Encontravam-se aí vasos de metal branco, iguais aos das outras salas. Só tenho permissão para descrever o conteúdo de 3 deles. O primeiro recipiente continha pepitas de ouro de um antigo leito de rio, numa jazida situada no nível de 240 metros, na qual o cascalho tinha sido ligeiramente cimentado, conservando preso o ouro. Essa condição se aprofundava por cerca de 360 metros, era de imenso valor. O segundo vaso estava cheio de fios de ouro extraídos de um veio de quartzo branco na galeria ao nível de 120 metros. Um outro mais continha discos de ouro puro, pesando cada um 4 quilos. O lugar em que armazenavam todo o ouro, explicou Saint-Germain, era conhecido pelo nome de Sala dos Lingotes. Dessa mina foram guardados registros em duplicata, estando os originais no arquivo do retiro do Royal Teton e as duplicatas aqui. Voltamos à superfície. Uma vez mais, Saint-Germain selou a entrada da maneira por que já descrevi e, dirigindo-se a mim, novamente disse: meu filho, descobristes essas minas e, auxiliado por vossos colegas, promovestes a exploração delas, realizando esta perfeição. Fizestes também os registros relativos ao metal imperecível, como vos mostrei no Royal Teton. Os mestres ascensionados viram que o cataclisma de há 12.000 anos se aproximava. Sabendo que as minas não seriam muito afetadas, preparam-nas e trancaram para uso numa época muito distante, na qual acabamos de entrar. Então, tudo assim é falado e nós vamos sabendo cada detalhe. Todos os detalhes. É uma riqueza imensa, imensa. E esse livro é um documentário. Só que tem que... Vamos suavizar nosso corpo. Vamos descontrair nossa mente, nosso coração. Abrir nossos canais para Deus. Fortalecer todo o nosso coração. Vamos suavizar cada vez mais todo o nosso ser. Vamos ver o livro Mistérios Desvelados, de Saint-Germain. Metal branco que estáis vendo, explicou Saint-Germain, constitui notabilíssima descoberta, porque é leve e mais duro que qualquer outro, e
inoxidável, apenas podeis apresentar uma descrição fragmentária de todas essas maravilhas que são a prova física atualmente do elevado progresso alcançado por essa antiga civilização. Tais maravilhas existiram e estão agora. Em vosso meio, nunca sonhados até que esta revelação seja feita. Quando chegamos ao fim do túnel, ele me mostrou as sondas que haviam sido usadas naqueles dias distantes. Essas sondas, prosseguiu, expeliam uma chama tubular branca, azulada, de cerca de 2,5 centímetros de diâmetro. Trabalhavam a uma velocidade espantosa, consumindo a rocha à medida que a perfuravam. Então, ele está descrevendo um lugar, para depois voltarmos à estação. Então, esse trabalho é um trabalho de luz e um trabalho de amor, realizado por Saint-Germain. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, manter a coluna ereta, soltar os braços, as mãos, as pernas, entrelaçar as mãos e encostar os polegares. Vamos ler agora o livro de Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Estamos na página 100. Na porta que defrontávamos em relevo no próprio metal estava a réplica da mão direita de um homem mais ou menos ao nível dos meus ombros, tendo uma semelhante chocante com a minha atual mão física. Colocai vossa mão sobre a de metal e apertai com força, disse Saint-Germain. Obedeci. Minha mão ajustou-se perfeitamente à outra. Apertei com toda a minha força. Lentamente a grande porta se abriu e ele continuou. Conservastes essa forma e esse tamanho de mão por muitas encarnações. Ela foi colocada na porta pelo governo em homenagem a vós, por ter descoberto a mina. Essa mão é um modelo da vossa, de há 14.000 anos. Entramos por essa porta e passamos através de um longo túnel cilíndrico, emergindo, afinal, dentro de uma grande cavidade. Aí, para maior espanto meu, encontrei ferramentas e maquinárias de várias espécies feitas de um metal branco, imperecível, em tão perfeito estado de conservação, como se tivesse sido construídas ontem. No centro da cavidade havia um poço. Nossos atuais engenheiros de Minas ficariam estupefatos diante da simplicidade e perfeição das atividades de mineração nessa época antiga. O mesmo método será trazido novamente ao uso aqui na América no século vindouro. Saint-Germain aproximou-se do poço, puxou uma alavanca. Logo depois veio à superfície um elevador de formato peculiar. Entramos e ele acionou uma alavanca menor dentro dele. Assim que começamos a descer ao nível de 60 metros, chegamos a uma estação. Continuando a descer até o nível de 210 metros, paramos. Essa era a estação central, e daí saíam 5 túneis, como os raios de uma rocha. Eram todos perfeitamente cilíndricos, forrados do mesmo metal branco de que era feito o maquinário. Sua espessura e fortaleza eram tais que só o desmoronamento da própria montanha poderia esmagá-los. 2 deles encravavam-se nas paredes da montanha, numa extensão de mais de 600 metros. Na estação central estava uma máquina que governava todos os vagões. Então, ele está descrevendo o passeio que estava fazendo com aquela pessoa. Vamos continuar no próximo encontro. Que
Saint-Germain nos envolva com seu fogo violeta, nos libertando, nos dando a consciência, fortalecendo todos os nossos corpos. Amém. Vamos relaxar o corpo, alinhar a coluna, soltar os ombros, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixar os pés separados, fechar os olhos. Vamos ouvir agora o livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Vamos continuar, então, o capítulo 4. Na vida em Poseidones, vivieis em uma bela casa com uma irmã, que é agora Lotus. Vós ambos tinhais alcançado e mantido estreito contato com a divina presença, de modo que Deus estava realmente em ação todo o tempo. Éreis um funcionário do Departamento de Minas e, devido a essa relação, inventastes e construístes uma aeronave maravilhosa. Nela viajastes por muito sobre as montanhas. Um dia, quando imerso em profunda meditação, vos foi mostrado o local dessas minas, que mais tarde descobristes, abristes e transferistes para o governo. Com essa explicação, mostrar-vos-ei agora a prova do que descrevi, embora não haja atualmente nenhum traço dessas minas na superfície. Vinde, entraremos na própria mina. Deixando o Royal Teton, tinha eu perfeita consciência de atravessar rapidamente o espaço, até que chegamos a um certo ponto do Parque de Yellowstone. Descemos então e deparamos com uma parede de rocha maciça. Percebeis alguma entrada? Perguntou Saint-Germain, voltando-se para mim. Não, mas sinto que está aqui, respondi, apontando para um certo lugar na muralha de granito. Ele sorriu e, dirigindo-se ao ponto indicado, aí colocou a mão. No momento, encontramos-nos diante de uma porta de metal, não lacrada. Como vedes, explicou, temos métodos próprios de fechar hermeticamente qualquer passagem que desejemos proteger, e é impossível que alguém as encontre ou atravesse, a não ser que permitamos. A substância com que selamos hermeticamente lugares e coisas é retirada do universal. É mais dura que a própria rocha, ainda que exatamente igual na aparência. Dessa forma, estamos capacitados a proteger entradas de retiros de edifícios de cidades soterradas, minas e câmaras secretas da grande ascensionada fraternidade de luz, muitas das quais têm sido mantidas em perfeito estado de conservação por mais de 70 mil anos. Quando não temos mais necessidade de utilizar tais lugares e coisas, fazemos-nos voltar à substância universal. Vedes assim que todo poder se torna um servidor espontâneo. Saber bem essa questão do poder, de quem a si mesmo conquistou. Todas as forças do universo estão esperando nosso comando para usá-las, sempre que a serviço da sabedoria e do amor. Importante lembrar do poder.
Continuaremos no nosso próximo encontro. Que a luz divina de Saint-Germain nos inunde, nos proteja e abra nosso ser para o poder interno. Que o nosso poder seja despertado. Pedimos essa luz, que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixar a coluna ereta, os ombros soltos, pescoço, o rosto suave, o tronco, as coxas, os joelhos, os quadris, toda a coluna vertebral, braços e mãos, pernas e pés. Vamos sentir a beleza do lado esguio do nosso corpo. Vamos sentir que temos um poder interno e que isso, só isso, nos liberta. Hoje vamos dar continuidade ao livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. Continuemos. Observar cuidadosamente, disse Saint-Germain, colocando a mão de encontro à rocha. Moveu-se vagarosamente uma seção triangular da pedra, descobrindo um lance de degraus descendentes. Descemos esses degraus por algum tempo e logo chegamos a uma cavidade no topo de um poço, tal como na mina de diamante. Notareis a ausência de britadores, continuou ele, pois tudo é feito dentro da própria mina. Nada é manipulado à superfície. Paramos ao nível de 120 metros, onde havia outra imensa cavidade. Nela se encontrava o maquinário completo para o beneficiamento do minério. Saint-Germain explicou-me a extrema simplicidade do processo empregado, que me parecia incrível, tão simples era. Continuamos a descida até o nível de 240 metros e vimos a mesma disposição da mina de diamante. Aqui novamente os túneis partiam de um ponto central como raios de uma roda. 3 compartimentos triangulares tinham sido construídos entre esses túneis e neles estava depositada a última produção da mina, justamente antes do seu fechamento. Encontravam-se aí vasos de metal branco, iguais aos das outras salas. Só tenho permissão para descrever o conteúdo de 3 deles. O primeiro recipiente continha pepitas de ouro de um antigo leito de rio, numa jazida situada no nível de 240 metros, na qual o cascalho tinha sido ligeiramente cimentado, conservando preso o ouro. Essa condição se aprofundava por cerca de 360 metros, era de imenso valor. O segundo vaso estava cheio de fios de ouro extraídos de um veio de quartzo branco na galeria ao nível de 120 metros. Um outro mais continha discos de ouro puro, pesando cada um 4 quilos. O lugar em que armazenavam todo o ouro, explicou Saint-Germain, era conhecido pelo nome de Sala dos Lingotes. Dessa mina foram guardados registros em duplicata, estando os originais no arquivo do retiro do Royal Teton e as duplicatas aqui. Voltamos à superfície. Uma vez mais, Saint-Germain selou a entrada da maneira por que já descrevi e, dirigindo-se a mim novamente, disse: meu filho, descobristes essas minas e, auxiliado por vossos colegas, promovestes a exploração delas, realizando esta perfeição. Fizestes também os registros relativos
ao metal imperecível, como vos mostrei no Royal Teton. Os mestres ascensionados viram que o cataclisma de há 12 mil anos se aproximava. Sabendo que as minas não seriam muito afetadas, preparam-nas e trancaram para uso numa época muito distante, na qual acabamos de entrar. Então, tudo assim é falado e nós vamos sabendo cada detalhe. Todos os detalhes. Uma riqueza imensa, imensa. E esse livro é um documentário. Só que tem que... Vamos suavizar nosso corpo. Vamos descontrair nossa mente, nosso coração. Abrir nossos canais para Deus. Fortalecer todo o nosso coração. Vamos suavizar cada vez mais todo o nosso ser. Vamos ver o livro Mistérios Desvelados, de Saint-Germain. O metal branco que estáis vendo, explicou Saint-Germain, constitui uma belíssima descoberta, porque é leve e mais duro que qualquer outro, inoxidável. Apenas podeis apresentar uma descrição fragmentária de todas essas maravilhas que são a prova física atualmente do elevado progresso alcançado por essa antiga civilização. Tais maravilhas existiram e estão agora. Em vosso meio, nunca sonhados até que esta revelação seja feita. Quando chegamos ao fim do túnel, ele me mostrou as sondas que haviam sido usadas naqueles dias distantes. Essas sondas, prosseguiu, expeliam uma chama tubular branca, azulada, de cerca de 2,5 centímetros de diâmetro. Trabalhavam a uma velocidade espantosa, consumindo a rocha à medida que a perfuravam. Então, ele está descrevendo um lugar, para depois voltarmos à estação. Então, esse trabalho é um trabalho de luz e um trabalho de amor, realizado por Saint-Germain. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, manter a coluna ereta, soltar os braços, as mãos, as pernas, entrelaçar as mãos e encostar os polegares. Vamos ler agora o livro de Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Estamos na página 100. Na porta que defrontávamos em relevo, no próprio metal, estava a réplica da mão direita de um homem mais ou menos ao nível dos meus ombros.
tendo uma semelhante chocante com a minha atual mão física. Colocai vossa mão sobre a de metal e apertai com força, disse Saint-Germain. Obedeci. Minha mão ajustou-se perfeitamente à outra. Apertei com toda a minha força. Lentamente a grande porta se abriu e ele continuou. Conservastes essa forma e esse tamanho de mão por muitas encarnações. Ela foi colocada na porta pelo governo em homenagem a vós, por ter descoberto a mina. Essa mão é um modelo da vossa, de há 14 mil anos. Entramos por essa porta e passamos através de um longo túnel cilíndrico, emergindo, afinal, dentro de uma grande cavidade. Aí, para maior espanto meu, encontrei ferramentas e maquinárias de várias espécies feitas de um metal branco, imperecível, em tão perfeito estado de conservação, como se tivesse sido construídas ontem. No centro da cavidade havia um poço. Nossos atuais engenheiros de Minas ficariam estupefatos diante da simplicidade e perfeição das atividades de mineração nessa época antiga. O mesmo método será trazido novamente ao uso aqui na América no século vindouro. Saint-Germain aproximou-se do poço, puxou uma alavanca. Logo depois veio à superfície um elevador de formato peculiar. Entramos e ele acionou uma alavanca menor dentro dele. Assim que começamos a descer ao nível de 60 metros, chegamos a uma estação. Continuando a descer até o nível de 210 metros, paramos. Essa era a estação central, e daí saíam 5 túneis, como os raios de uma rocha. Eram todos perfeitamente cilíndricos, forrados do mesmo metal branco de que era feito o maquinário. Sua espessura e fortaleza eram tais que só o desmoronamento da própria montanha poderia esmagá-los. 2 deles encravavam-se nas paredes da montanha, numa extensão de mais de 600 metros. Na estação central estava uma máquina que governava todos os vagões. Então, ele está descrevendo o passeio que estava fazendo com aquela pessoa. Vamos continuar no próximo encontro. Que Saint-Germain nos envolva com seu fogo violeta, nos libertando, nos dando a consciência, fortalecendo todos os nossos corpos. Amém. Vamos relaxar o corpo, alinhar a coluna, soltar os ombros, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixar os pés separados, fechar os olhos. Vamos ouvir agora o livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Vamos continuar, então, o capítulo 4. Na vida em Poseidones, vivieis em uma bela casa com uma irmã, que é agora Lotus. Vós ambos tinhais alcançado e mantido estreito contato com a divina presença, de modo que Deus estava realmente em ação todo o tempo. Éreis um funcionário do Departamento de Minas e, devido a essa relação, inventastes e construístes uma aeronave maravilhosa. Nela viajastes muito sobre as montanhas. Um dia, quando imerso em profunda meditação, vos foi mostrado o local dessas minas, que mais tarde descobristes, abristes e transferistes para o governo. Com essa explicação, mostrar-vos-ei agora a prova do que descrevi, embora não haja atualmente nenhum traço dessas minas na superfície. Vinde, entraremos
na própria mina. Deixando o Royal Teton, tinha eu perfeita consciência de atravessar rapidamente o espaço, até que chegamos a um certo ponto do Parque de Yellowstone. Descemos então e deparamos com uma parede de rocha maciça. Percebeis alguma entrada? Perguntou Saint-Germain, voltando-se para mim. Não, mas sinto que está aqui, respondi apontando para um certo lugar na muralha de granito. Ele sorriu e, dirigindo-se ao ponto indicado, aí colocou a mão. No momento, encontramos-nos diante de uma porta de metal, não lacrada. Como vedes, explicou, temos métodos próprios de fechar hermeticamente qualquer passagem que desejemos proteger, e é impossível que alguém as encontre ou atravesse, a não ser que permitamos. A substância com que selamos hermeticamente lugares e coisas é retirada do universal. É mais dura que a própria rocha, ainda que exatamente igual na aparência. Dessa forma, estamos capacitados a proteger entradas de retiros de edifícios de cidades soterradas, minas e câmaras secretas da grande ascensionada fraternidade de luz, muitas das quais têm sido mantidas em perfeito estado de conservação por mais de 70 mil anos. Quando não temos mais necessidade de utilizar tais lugares e coisas, fazemos-nos voltar à substância universal. Vedes assim que todo poder se torna um servidor espontâneo. Saber bem essa questão do poder, de quem a si mesmo conquistou. Todas as forças do universo estão esperando nosso comando para usá-las, sempre que a serviço da sabedoria e do amor. Importante lembrar do poder. Continuaremos no nosso próximo encontro. Que a luz divina, que Saint-Germain nos inunde, nos proteja e abra nosso ser para o poder interno. Que o nosso poder seja despertado. Pedimos essa luz, que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixar a coluna ereta, os ombros soltos, pescoço, o rosto suave, o tronco, as coxas, os joelhos, os quadris, toda a coluna vertebral, braços e mãos, pernas e pés. Vamos sentir a beleza do lado esguio do nosso corpo. Vamos sentir que temos um poder interno e que isso, só isso, nos liberta. Hoje vamos dar continuidade ao livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. Continuemos. Observar cuidadosamente, disse Saint-Germain, colocando a mão de encontro à rocha. Moveu-se vagarosamente uma seção triangular da pedra, descobrindo um lance de degraus descendentes. Descemos esses degraus por algum tempo e logo chegamos a uma cavidade no topo de um poço, tal como na mina de diamante. Notareis a ausência de britadores, continuou ele, pois tudo é feito dentro da própria mina. Nada é manipulado à superfície. Paramos ao nível de 120 metros, onde havia outra imensa cavidade. Nela se encontrava o maquinário completo
para o beneficiamento do minério. Saint-Germain explicou-me a extrema simplicidade do processo empregado, que me parecia incrível, tão simples era. Continuamos a descida até o nível de 240 metros e vimos a mesma disposição da mina de diamante. Aqui novamente os túneis partiam de um ponto central como raios de uma roda. 3 compartimentos triangulares tinham sido construídos entre esses túneis e neles estava depositada a última produção da mina, justamente antes do seu fechamento. Encontravam-se aí vasos de metal branco, iguais aos das outras salas. Só tenho permissão para descrever o conteúdo de 3 deles. O primeiro recipiente continha pepitas de ouro de um antigo leito de rio, numa jazida situada no nível de 240 metros, na qual o cascalho tinha sido ligeiramente cimentado, conservando preso o ouro. Essa condição se aprofundava por cerca de 360 metros, era de imenso valor. O segundo vaso estava cheio de fios de ouro extraídos de um veio de quartzo branco na galeria ao nível de 120 metros. Um outro mais continha discos de ouro puro, pesando cada um 4 quilos. O lugar em que armazenavam todo o ouro, explicou Saint-Germain, era conhecido pelo nome de Sala dos Lingotes. Dessa mina foram guardados registros em duplicata, estando os originais no arquivo do retiro do Royal Teton e as duplicatas aqui. Voltamos à superfície. Uma vez mais, Saint-Germain selou a entrada da maneira por que já descrevi e, dirigindo-se a mim, novamente disse: meu filho, descobristes essas minas e, auxiliado por vossos colegas, promovestes a exploração delas, realizando esta perfeição. Fizestes também os registros relativos ao metal imperecível, como vos mostrei no Royal Teton. Os mestres ascensionados viram que o cataclisma de há 12.000 anos se aproximava. Sabendo que as minas não seriam muito afetadas, preparam-nas e trancaram para uso numa época muito distante, na qual acabamos de entrar. Então, tudo assim é falado e nós vamos sabendo cada detalhe. Todos os detalhes. É uma riqueza imensa, imensa. E esse livro é um documentário. Só que tem que... Vamos suavizar nosso corpo. Vamos descontrair nossa mente, nosso coração. Abrir nossos canais para Deus. Fortalecer todo o nosso coração. Vamos suavizar cada vez mais todo o nosso ser. Vamos ver o livro Mistérios Desvelados, de Saint-Germain.
metal branco que estáis vendo, explicou Saint-Germain, constitui notabilíssima descoberta, porque é leve, mais duro que qualquer outro, inoxidável. Apenas podeis apresentar uma descrição fragmentária de todas essas maravilhas que são a prova física atualmente do elevado progresso alcançado por essa antiga civilização. Tais maravilhas existiram e estão agora. Em vosso meio, nunca sonhados até que esta revelação seja feita. Quando chegamos ao fim do túnel, ele me mostrou as sondas que haviam sido usadas naqueles dias distantes. Essas sondas, prosseguiu, expeliam uma chama tubular branca, azulada, de cerca de 2,5 centímetros de diâmetro. Trabalhavam a uma velocidade espantosa, consumindo a rocha à medida que a perfuravam.